está aí, está disponível. Bom? Então tá lá, gravação iniciada. Então vamos lá, bom dia a todos. A gente vai começar aí a nossa disciplina de manejo de áreas silvestres, tá? Então primeiro, pessoal, falar um pouquinho para vocês que manejo de áreas silvestres é bastante participativo. Tá? Então a gente vai trocar experiências aí, eu vou apresentando dentro daquele programa, da ficha 2 da disciplina, eu vou apresentando todos aqueles elementos ali, tá? Para vocês trabalharem no decorrer do curso e depois profissionalmente. Bom, então, vamos lá. Primeira coisa, vamos fazer o seguinte, todo mundo se conhece aí ou não? Vou responder por vocês. Não se conhece. Eu acho que eu conheço só o Jean, professor. Então, vamos lá. Então, pessoal, se apresentem aí. Vamos começar com quem? Marina, você que está, né? Você que falou, você que respondeu. Então, se apresente aí para o pessoal e daí a gente vai passando a bola. Vai lá. Eu me chamo Marina, eu estou atualmente agora no 6º período e resolvi fazer essa optativa porque eu gosto bastante da área de manejo. E é isso. Né, joia? Manejo. Aí a gente já começa a entrar em algumas coisas, né? Então, quando você fala em manejo, vamos pensar nessa palavra aí e a gente vai conversar a respeito dela logo, tá? Então, o que é manejo, tá? E manejo do que a gente vai fazer aqui, tá? Então, é bacana, né? A gente vai trabalhar, pessoal, muito essa questão de terminologia, muito essa questão de legislação, muita questão de gestão, tá? Então, ele acaba sendo muito amplo. Digamos assim, essa matéria, essa disciplina é muito ampla. Tá? Então, tem vários caminhos que a gente pode seguir e vários caminhos que a gente pode se aprofundar. Tá? Então, joia. Marina, apresentada aí para a turma. Quem que é o próximo? Eu, Jean? dia. Então vai lá, Jean. Bom dia, professor. Bom dia, turma. Dia. Me chamo Jean Gabriel Froese. Antes da pandemia eu estava no 6º período, mas agora Não, mentira, eu estava no 5º período. No 5º período. Tô como a Marina no 6º período, mas não fiz algumas disciplinas, então tá meio confuso ainda o negócio. E é isso. Joia. Tem os pontos positivos da pandemia, né? Essa questão do remoto evoluiu muito. Muitas empresas viram que é possível você fazer um trabalho à distância, que você tem vários benefícios sociais, ambientais, econômicos, e não só, né? Porque a sustentabilidade, por alguns, ela é vista como esse tripé, ambiental, social e econômico. Outros, como, por exemplo, tem lá o que não é sustentabilidade, né? Um livrinho que coloca outros elementos ali, como a questão institucional, questão política, né? Que envolve também a sustentabilidade. Né? Mas é interessante ver isso, né? Então, você teve alguns pontos positivos dessa pandemia, né? Que é a evolução dessas reuniões virtuais e tal, nessas possibilidades de você se encontrar com várias pessoas do mundo ou trabalhar eventos, né, de forma virtual, mas, por outro lado, ela trouxe vários prejuízos também, né, e um deles na formação de vocês. Então, principalmente vocês que estavam aí, né, no 5º, 6º período e que tinham, né, várias aulas práticas, né, e que enriquecem muito a formação curricular de vocês, acabaram sendo prejudicados aí. Então, a gente tem que achar formas como a gente vê no curso, né?
tem que achar formas de compensar isso, tem que achar formas de mitigar isso, tá? Então, vamos nesse caminho aí. Mas, joia, vamos lá, vamos em frente. Quem que é o próximo aí, pessoal? Bom dia a todo mundo. Meu nome é João Gabriel. Eu, sinceramente, não tenho mais ideia de qual período que eu tô. De acordo com o SIGA, é para ser o quarto, mas do quarto período eu só tô fazendo uma matéria, porque o resto, igual o professor falou, se eu fizesse seria muito prejudicado, porque é quase tudo 60% prática. Então eu vou tentar deixar para fazer nos próximos. Eu acho que é joia. isso. Então, tá bom. Não é fácil, né? A gente... tem gente, pessoal, que fez a disciplina e até hoje a gente não se conhece, né? Presencialmente, até é um negócio complicado, né? Mas faz parte, vamos lá. O ano que vem a gente está de volta, tá? Mas uma coisa que é importante para vocês, eu falo, né? Assim, vocês aproveitarem de uma forma ou de outra o tempo de vocês. Então, se vocês estão sendo, de certa forma, penalizados por não estarem cursando uma determinada disciplina, tentem compensar isso de outra forma, fazendo estágio, fazendo iniciação científica, fazendo monitoria, tá? Aproveitem esse tempo para a formação de vocês, né? Acompanhem aí essas várias lives que estão tendo, né? Se informem mais, pesquisem, certo? Eu acho que o caminho, né, ou a melhor estratégia talvez seja essa. Bom, vamos lá. Então já foi a Marina, João, Jean. Quem falta? Giovana e Pamela. Bom dia, estão me escutando? Aham, sim. Eu sou a Giovana e eu tô no quarto período. Joia. Quarto período também. Isso. Então, tá bom. Muito bem. A gente vai, depois, pessoal, eu vou abrir a palavra para vocês. Tá? A gente vai conversando, vai fazendo um... Na realidade, a ideia é sempre essa, a gente trocar informação, tá? E enriquecer uma discussão a respeito dos vários temas que a gente vai abordar aqui. Bom, então se acostumem aí com esse bate-papo que a gente faz aí todo dia de manhã. Todo dia de manhã, não, toda sexta de manhã. Tá? Professor, Oi. tem uma aluna no grupo do Ciflama perguntando se alguém tem o link para mandar para ela da aula. Você tem ali, tá no grupo ali. Eu posso compartilhar? Pode, aham. Tá bom. Sem problema. Fique à vontade, Maria. Eu acho que deve ser a Jordana, né? A Jordana é que tá faltando aqui. É a Sara. Ah, a Sara também. Ela não tá aqui. Aí é bom que... Importante que a gente já inclui a turma aí. Vamos lá. Giovana, quarto período, então. Então, agora vamos para a Pamela. Isso. Meu nome é Pamela, eu estava no quarto período, antes da pandemia, né? Agora era para eu estar no quinto, mas não fiz nenhuma disciplina ainda do quinto período. Então tá meio confuso. Vamos ver como que a gente vai recuperar isso lá na frente, né? Vai dar Nossa, uma confusão. uma coisa de louco aí, né? Agora, o que me deixa mais chateado, na realidade, são essas colações de grau à distância, né? Aquela coisa assim, você chega para a pessoa, né? E fala assim, ó, confiro-lhe o grau de engenheiro florestal, uma coisa distante assim. Isso é o que, né? Para mim é muito estranho. Né? Enfim, vamos lá, né? Inclusive foi convidado agora para uma que vai ter, né? Uma festinha aí à distância. Tá? Vamos lá, Sara entrou. Bom dia, Sara, tudo bem? Bom dia, prof. Tudo certo e você? Bom dia, pessoal. Joia. Né? Quanto tempo, Prof, né? pois é. Sara, Prof, eu queria saber. A gente está fazendo uma rodadinha de apresentações aí, só para a pessoa, né, falar o nome, o período que está e tal. Tá? Então, fique à vontade aí.
Nossa, essa pergunta está sendo agora, prof, quase como aquela de idade para algumas pessoas, ou peso para outras, sabe? É, né? Quando alguém me. Porque eu já tô no 10 mais, prof, já. Tá no quê? Então, eu tô no 10º período já para frente, entendeu? Já era para eu ter me formado. A minha família já não, já tá esperando a formatura há muito tempo, então tá Agora você tem complicado. uma justificativa de que você quer uma coisa presencial, entendeu? É. Quem esperou até agora, espera até o ano que vem. Ai, não, prof, eu espero que eu me forme ainda. Não sei. Tá Logo. vendo? Eu tava comentando com o pessoal que essa questão de fazer uma colação à distância é um negócio para a gente ali muito estranho, né? A gente está acostumado a colocar a beca, aquela coisa toda, né? Ir lá, né? Cumprimentar o pessoal e tal, mas entregar o canudinho, né? Mas essa distância é muito estranho. Tá? Bom, vamos lá. Então a gente fez uma rodadinha de apresentações aqui, né? Então rapidinho aí, né? A Marina, o Jean, João, o Jean, a Giovana, a Pamela, a Sara, né? Tem a Jordana que não entrou. Sara, depois você me passa um WhatsApp que eu te acrescento na ali na turma, tá bom? Sim, obrigada, prof, era isso que eu ia solicitar. Coloquei ali no chat o meu WhatsApp, se você não tiver, tá bom? Aí já facilita. Certo? Ok. Aí depois na disciplina aqui, na realidade é assim, funciona a gente entra no SIGA e puxa toda a turma pro Teams, né? Então, caso você não tenha recebido ali, não esteja no grupo, me passa o e-mail que você tem cadastrado, que daí eu te adiciono ali também, tá? No Siga eu tô, prof, no FPR virtual também, só aqui que não tá. Então daí me passa o e-mail ali, né? Me passa uma mensagem e daí me passa junto o teu e-mail, que só para lembrar que daí eu incluo aqui no grupo. Tá bom? Beleza. Então vamos lá. Então, pessoal, é o seguinte, então vamos começar a compartilhar uma tela aqui com vocês. Vamos lá. Estão vendo? Sim ou não? Sim, aqui Sim. para mim tá aparecendo. Sim, tá aparecendo. Então tá bom. Então agora eu sumi e apareceu a tela, né? E vocês sumiram aqui para mim. Mas vamos lá. Então o que acontece, pessoal? A gente vai utilizar, vou fazer aqui as apresentações da matéria e tal, né? Essa matéria eu coloquei lá na ficha 2, então a gente vai usar assim, lá na UFPR virtual, eu coloquei a ficha 2 para vocês terem mais ou menos uma sequência da disciplina. Eu vou disponibilizar as apresentações, vocês, né, e toda semana vocês vão ter alguns exercícios para fazer, né? E esses exercícios, essas respostas ali, né, que vão compor a nota de vocês. Então é tranquilo, né? Claro que a discussão aqui, às vezes, ela fica mais animada, mais acalorada, dependendo do assunto. Então, a gente acaba saindo um pouquinho daquela programação original, tá? Mas a gente aborda todos aqueles assuntos ali em maior ou menor intensidade. Bom? E se tiverem curiosidades aí, além do que a gente estiver abordando aqui, é só falar. Então, vamos lá. Então, primeira coisa, o que a gente espera dessa matéria? Então, quando vocês se matricularam ali, né, ela foi mais encaixativa para vocês? Ou vocês, né, como
como a Marina colocou, que gosta de manejo, então ela se matriculou em manejo de áreas silvestres. Como que foi para vocês aí? Vai lá, pessoal, fiquem à vontade para falar. Vou falar então. Vai lá. Essa questão do manejo também sempre me interessou. Mas assim, eu vou ser sincero, vou confessar aqui para vocês que eu tenho buscado fazer mais matérias optativas, né? Porque durante os períodos presenciais eu nunca peguei assim nenhuma matéria optativa, mas nesse período remoto eu já peguei umas 3 assim, e tem sido bem bacana. Então tá joia. E o que você espera dessa matéria? Esse nome, manejo de áreas silvestres, ele te remete a alguma coisa? O que você acha que vai ser abordado nessa disciplina? De um modo geral, Pergunta boa, né? Pessoal, é, vocês, para quem não me conhece bem, vocês podem chutar, tá? Não tem problema nenhum. Eu não vou. Se você falar que entra na parte de tecnologia da madeira, eu vou falar, não é bem por aí. Mas vamos tocar o barco, tá? Então fiquem à vontade aí para chutar. Vai lá. então, de um modo bem generalista, para mim seria a interação do homem com o meio ambiente, a maneira como ele utiliza os recursos naturais e tal. Isso, né? Então, essa é uma das partes, né? A gente começa abordando esse assunto, né? A relação do homem com o ambiente. E daí depois a gente começa a aprofundar um pouquinho mais o assunto. Tá? Mas essa é uma boa, digamos assim, uma boa conversa que a gente tem inicial e que, inclusive, ela vai longe ainda, né? Tá? Mais alguém aí, pessoal? Tá todo mundo pensando? Posso Eu falar, vi professor? pela. Vai lá, quem que quer aí? Marina ou Sara? Fique à Pode falar, vontade. Sara. Não, fica à vontade. Vai, Forma de Marina, vai, primeira, vai. né? Não, eu ia falar que eu, pelo menos, espero, assim, aprender a parte de planejamento. Eu vou confessar para o senhor que eu não dei uma olhada a fundo na ementa. Uhum. Mas, assim, o que eu espero é aprender um pouco a parte de planejamento, que eu acho que seria a base do manejo, né? Uhum. E, e essa parte mais operacional também. Uhum. Isso. Tá joia, né? Bom, essa questão de não olhar a ementa, isso né? Todo bom estudante não olha, né? Não é isso? O pessoal vai mais pelo nome, obviamente, né? Ah, esse nome aqui é bacana, esse nome é interessante, né? Mas, às vezes, a abordagem, já teve muita gente que fez aqui manejo de áreas silvestres, que pensou que a gente ia mais para a esquerda, a gente foi mais para a direita, sabe? Né? Então, tem algumas coisas que a gente acaba não, até por outras disciplinas complementares, né? Elas abordarem, a gente acaba não abordando, né? Mas tem principalmente a parte ali de planejamento que você citou, principalmente a parte operacional, né? Tem alguns elementos ali que a gente vai colocar para vocês. Ó. Isso daqui depende do quê? Tá? E depois a gente vai trabalhar um pouquinho alguns estudos de caso. Então, vocês vão trazer alguns estudos de caso para a gente poder trabalhar. Né? O que eu faço, pessoal, é assim. Né? Durante a aula, a gente vai fazer assim. A aula começa às 8h30, vai até 10h30. Aí a gente faz um intervalinho no meio ali para que ela seja mais efetiva. Né? Então, para vocês levantarem, tomarem um cafezinho aí, a gente dá um intervalinho aí de 15 minutos no meio. Tá bom? Mas, conforme a Marina colocou aí, entra a questão de planejamento e entra a questão operacional. Tá? Então vamos lá. Agora, Sara, vai lá. Na verdade, prof, a minha foi uma recomendação, né? Eu me inscrevi, eu já queria ter feito essa matéria também antes,
E surgiu, na verdade, de uma demanda, uma vez que eu tive no estágio, de uma documentação que a gente teve que analisar lá no MP. E aí, essa demanda, acho que, pelo que o meu colega falou, tinha informações que foram passadas nessa disciplina que eu não tinha cursado, então a gente teve até que perguntar para o professor na sala e tal. Então foi um motivo que me deu bastante curiosidade, né? Essa questão. Então eu pensei na vida profissional o dia que eu precisar, né? Acho que não vou ter como chegar no prof, assim, depois de tanto tempo, então aí eu quis cursar a disciplina. Né, Então ele joia? já me deu uma ideia, assim, do que tratava na disciplina. Então tá. Assim, pessoal, primeiro, né? Claro, depois de formado, volte e meia, a gente recebe visitas ali, né? Tomar um cafezinho com a gente ali e trocar umas ideias. Então, vocês são, né, sempre bem-vindos para fazer isso, tá? Então, pode chegar ali, a gente troca ideia. E é bacana, né? É bacana essa relação, ou manter essa relação com com empresa, com o Ministério Público, com o IAT, porque o pessoal traz muita demanda de fora e a gente, de certa forma, tenta contribuir com algumas informações técnicas, teóricas, né? Então, eu acho que é um ganha-ganha, né? Então, isso é legal, tá? O Ministério Público ali sempre tem alguma questão que envolve essa parte de manejo de áreas silvestres. Então, a gente fala um pouco aí, né? A gente está sempre se referindo à lei, à lei florestal, à lei 9985 de 2000, que a gente vai falar mais para frente, né? Às vezes a lei de crimes ambientais, a 9605. Então, tem muita informação, né? E claro, a gente não vai se aprofundar na lei, até porque vocês têm legislação para isso, né? Mas alguns artigos, né, que tem desde a Constituição até essa questão das leis federais, estaduais e municipais, eu coloco para vocês darem uma olhadinha, porque são importantes, né? E essa parte de áreas silvestres, ela é uma área que cresceu bastante. Inclusive, em algumas universidades, essa disciplina ela se tornou obrigatória, né? Ali na engenharia florestal, a gente ainda não tornou obrigatória ela, né? Até para não inchar o currículo. Mas, assim, eu acho que é uma informação bacana que o pessoal pode ter, porque volta e meia tem muita gente indo para essa área, tá? Então, vamos lá. Vamos continuar aqui. Só vamos retomar um pouquinho aqui. Ricardo, você entrou agora. Bom dia, Ricardo. Tudo bom? Quanto tempo? Bom dia, professor. Desculpa a demora aí, eu fui tomar a segunda dose da vacina hoje. Poxa, qual que você tomou? AstraZeneca? Não, Coronavac. Coronavac? Então, eu vou tomar alguma outra ainda dose ainda. Mas hoje é o dia da segunda. Ótimo. Então já está. O caminho é esse daí. Então, joia que deu tempo de voltar e assistir a aula aí. Isso, Então, Ricardo, a gente fez uma apresentaçãozinha rápida, só para o pessoal falar o nome, o período que está. Então, conta aí um pouquinho de você para a turma. Bom, meu nome é Ricardo, eu tenho um pouquinho já de história pela universidade, em curso de engenharia florestal. O período que eu estou é uma boa pergunta, professor. Mas eu diria que eu estou no 7º, 8º aí, com algumas matérias de alguns outros períodos atrás aí para fazer, mas eu já tinha começado o curso, tranquei, fiquei alguns anos fora e agora retomei de novo o curso. Então, acho que é isso. Joia. É bom. Estava falando para o pessoal que a gente vai trocando experiências aqui, né? Muita discussão. Então, cada um vai apresentar, né, o que conhece sobre o assunto.
Então, fiquem tranquilos aí com relação a isso. Então, é aquela coisa. Vou trazer alguns aspectos técnicos, né? E vocês trazem aí, está acontecendo isso em tal lugar, isso eu vi em determinado local, e assim vai. Tá? Então, vamos lá. Então, essa questão do a gente estava falando ali, do planejamento, do operacional ali, a gente vai abordar aí com vocês. Tá? Mais alguma outra coisa que vocês acham que a gente vai falar? Eu vou chutar que a matéria vai tratar um pouco sobre como realizar esse manejo de forma a diminuir ao máximo os impactos ambientais causados. Que é um pouco o motivo pelo qual eu vim fazer a matéria. É um pouco do motivo da Marina misturado com um pouco do motivo da Sara. Essa questão do manejo, a gente vai falar um pouquinho dele aí, né? Então, é assim, digamos assim, o desenho dessa disciplina de manejo de áreas silvestres, ele vai muito na linha do... O que significa manejo, pessoal? O que significa manejar? Manejar alguma coisa. Um silêncio completo. O que significa manejar algo, pessoal? Todo mundo digitando no Google rapidinho manejo. Qual que é o sinônimo? Seria você ter algumas ações diante daquilo que você vai trabalhar em cima. No caso, como é uma área de floresta, as ações que você vai ter perante essa área para você poder extrair os melhores resultados operacionais dos recursos, enfim. Isso, né? Tá bonita. Essa definição aí tá legal, Marina. Guarda que lá na frente a gente escreve um livro, vamos colocar essa definição aí. Então, assim, o manejo, né, nada mais é do que você fazer a gestão de uma área. Você vai fazer a gestão de uma área. No caso dessa disciplina, a gente vai fazer a gestão de uma área que é silvestre, né, de uma área natural. Então, e daí, como a Marina colocou, a gente vai extrair de lá, digamos, os melhores produtos, o que a gente puder extrair de lá, de forma a não causar um grande impacto, ou minimizar o impacto, ou compensar esse impacto, né, trazendo benefícios. Tá? Agora, a gente tem que ver, assim, tem que separar bem para a gente não, como eu falei para vocês, eu não posso entrar nem em legislação florestal, que é uma outra disciplina, eu não posso entrar na parte de exploração florestal, né? Senão o Renato Robert me mata também, o Paulo de Tasso me mata em uma, o Renato Robert me mata na outra, né? Não posso entrar na disciplina de manejo de florestas nativas, que daí o Nakajime que me mata, tá? Então a gente tem que tem assim uma linha que a gente precisa seguir. Tá? E essa linha aqui, ela vai muito no sentido de área silvestre. Aí, o que vocês entendem por área silvestre? É uma área que não está acostumada com a intervenção humana? Pode ser também, né? Ela inclui uma área que não tem intervenção humana, ou que tem pouca intervenção humana. É isso aí. Né? Mas não só. A gente vai ver que não só. De uma forma geral, a gente vai trabalhar, porque a área silvestre ela acaba sendo muito abrangente. Então, por exemplo, uma área de preservação permanente é uma área silvestre. Né? A gente vai falar sobre ela? Vai. A gente vai falar um pouquinho sobre ela, a gente vai conceituar, vai lá na lei florestal, né? Definição dela, tal, mas a gente não vai trabalhar especificamente com ela.
tá? Mas a gente vai trabalhar muito com uma coisa um pouco mais ampla, que são as unidades de conservação. Então, quando a gente fala aqui em manejo de áreas silvestres, a gente vai falar de unidades de conservação. E vocês vão ver que dentro das unidades de conservação, vocês vão ver que tem 2 grandes grupos, esses grupos são divididos em categorias, entender um pouquinho mais sobre isso, e entender o que se faz o que se pode fazer em cada uma delas. Então, você tem unidades de conservação. Quando se fala em unidade de conservação, o pessoal já vincula com parques, né? Então, vocês vão ver que tem unidades de conservação que tem pinos dentro, e que esse pinos pode ser manejado, ele pode ser cortado, pode ser replantado. Tem unidade de conservação que tem o extrativismo de castanha, extrativismo de borracha, né, da seringueira. Tem unidade de conservação que você não vai mexer, digamos assim, ela vai servir muito mais para pesquisa, muito mais para educação ambiental. Né? Então, como você manejar tudo isso? Né? Dentro disso, existe lá o chamado plano de manejo, e que é diferente do plano de manejo que a gente fala lá do manejo florestal, né? Que seria um plano de manejo em regime de rendimento sustentável. É diferente desse plano. Esse plano de manejo que a gente fala é como que a gente vai fazer a gestão dessa unidade de conservação. O que pode, o que não pode. Que tipos de programas vocês vão desenvolver dentro de uma unidade de conservação. Tá? Então, essa linha que mais ou menos a gente vai seguir. Tá? Então, notem que ela é bem ampla. Então, olha lá, o que esperar dessa... Vocês ainda estão vendo a tela do que esperar dessa matéria, certo? Sim? Sim. Tá. Eu fui e voltei aqui para ver com vocês. Então, vamos lá. Então, vamos fazer primeiro uma introdução e um histórico do manejo de áreas silvestres, que é isso que a gente tem, né, que abordar, digamos, na aula de hoje. Então, olha lá. A gente começa falando um pouquinho da história da Terra. A história da Terra começou lá há 4,3 bilhões de anos. Né? Então, lá inicialmente você tinha uma atmosfera primitiva, sem oxigênio, com gases tóxicos e alta temperatura. Aí o que aconteceu? Vamos só voltar um pouquinho aqui. Esse 4,3 bilhões de anos, vocês têm uma noção de quanto que é isso? Ou não? Né? Quando a gente fala em 4,3 bilhões de anos, ou quando a gente comenta sobre esses números, tanto esses números muito grandes como números muito pequenos, às vezes a gente não tem noção do que é isso. Então, o que acontece? Vocês já ouviram falar do Carl Sagan? Sim ou não? Sim. Sim? Então, Sim. Tá. O Carl Sagan, ele apresentava aquele seriado Cosmos, né? Inclusive tem alguns livros sobre ele, já é falecido, né? E essa nova edição do Cosmos aí, né, na realidade de um discípulo do Carl Sagan. Então, o Carl Sagan, ele gostava muito de fazer comparações do macro com o micro. E ele fez uma comparação interessante, que era o seguinte, ele pegou esses 4,3 bilhões de anos que estava aqui, e ele colocou em um ano, os 365 dias de um ano. E daí ele foi colocando vários eventos ao longo desse um ano. Então, desde a origem da Terra até o último dia lá, o 31 de dezembro. E um dos eventos que ele coloca ali é a chegada do homem na Terra.
Se eu dissesse para vocês que desses 365 dias, aonde que vocês acham, que dia do ano que vocês acham que o homem chegou no planeta? Então, professor, eu vou trapacear aqui porque eu já vi na televisão essa comparação Vai lá. e eu achei muito interessante. Seria no dia 31 de dezembro, né? Isso, exatamente. Bem no finalzinho. Então, se a gente fosse considerar os homens ou os hominídeos, vai variar um pouquinho ali, mas se a gente fosse considerar eles, a gente estaria chegando aqui na Terra nos últimos 7 minutos do dia 31 de dezembro. Tá? Então, é bacana a gente ter essa noção do todo aí. Né? E a gente vai analisar esses últimos 7 minutos aqui rapidamente. Então, notem que nesses últimos 7 minutos, a presença do homem possibilitou aí, por exemplo, a invenção do avião. Tá? Ele viajou à Lua. Né? Inclusive, agora você está tendo aí viagens fora da Terra já de passageiros, né? Não só de astronautas. Você tem aí a questão da escrita, da música, da internet. Inclusive, da internet você teve avanços muito grandes em termos embora muita gente ainda não tenha acesso, né? Então, aqui no Brasil, ainda cerca de 20% das pessoas não têm, né? Você teve um acesso muito grande à informação, que era um problema lá na década de 80, na década de 90, né? Onde as pessoas não tinham acesso à internet. Por outro lado, a internet, esse acesso mais fácil à informação, ela, em um primeiro momento, ela fez com que as pessoas se perdessem um pouco. Tamanha a quantidade de informação. Então, as pessoas tiveram que desenvolver um filtro para que não ficassem viajando muito, né, no objetivo delas em procurar informação. Então, às vezes, logo no começo, né, na década de 90, o que acontecia? A pessoa começava procurando uma coisa e terminava, né, em outras. Né? Tamanha quantidade de informação. E a internet também complicou ali, principalmente essa questão das fake news. Então, na década de 90, um educador ambiental muito bacana, o Genebaldo Freire Dias, quem quiser, né, tem um livro dele de educação ambiental, Princípios e Práticas, que é muito legal, e eu assisti uma palestra dele, e ele, na época ainda do retroprojetor, né, dos slides ali, das transparências, e ele falou exatamente isso, que a internet ela tinha avançado muito a questão da informação, né, mesmo estando no início na época, mas que ela ia possibilitar essas fake news, que na época não tinha nem nome, né, e ele colocou uma transparência que era uma vaca. Aí depois ele, o que é isso daqui? É uma vaca, né? Tirou essa transparência e colocou um mapinha mundi. Né? E daí depois ele fez a sobreposição dessas duas transparências e colocou assim, o que é isso? Né? E o mapa mundi ficava dentro da vaquinha ali. Né? É uma vaca mundi. Então, a internet possibilitou essa questão das fake news. Né? E na época ele representou muito bem isso através dessas duas transparências. Além disso, o homem, então, venceu doenças e triplicou desde o início da chegada dele no planeta a expectativa de vida. Por outro lado, o homem também, né, hoje, nós temos uma série de problemas ambientais. Então, nós temos a chuva ácida, por exemplo. Né? Alguém já ouviu falar de chuva ácida? Onde que ocorre ou não? O que vocês sabem sobre chuva ácida? Vai lá, pessoal, pode chutar. Pode falar, João. Eu vou dizer a ideia mais ou menos geral que eu tenho, é que ela ocorre em áreas que tem muita concentração de CO2 na atmosfera. Tá. Uhum.
Mais o quê? Mais quem aí complementa? Então, seria perto dos grandes centros industriais, nas grandes cidades que ocorre isso. Uhum. Certo? Mais alguém? Qual que é a consequência da chuva ácida? Tem algum problema? Bacana para pensar essas coisas, né? Uhum. Talvez a consequência direta seria a destruição afeta, né, as plantas, as árvores, e Uhum. também o patrimônio público, as estátuas e tal. Sim. Aham. Que eu já vi fotos numa revista das consequências da chuva ácida nas estátuas e tal. Bem assustador. Então, isso é por aí. Né? Então, vamos lá. Vamos por partes. Questão de CO2, não. Tá? O CO2 ali, ele vai influenciar mais na qualidade do ar. Tá? Então, nos centros urbanos, o que acontece? A qualidade do ar ela acaba sendo prejudicada pela emissão, entre outras coisas, de CO2. Às vezes a questão da visibilidade também fica prejudicada em função disso. A chuva ácida, ela vai ser causada mais por, óxido de enxofre, né? Então, digamos, SOX da vida e NOx, os óxidos de nitrogênio. Porque o que acontece? Esses elementos, eles acabam se juntando com o vapor de água e acaba dando lá, por exemplo, ácido sulfúrico. Tá? Então, claro que isso daí diluído, né? Tá? Mas eles se juntam, então, o SOX e o NOx se misturam com o vapor de água, dando essa chuva ácida. Essa chuva ácida, vocês falaram bem, ela tem origem na questão da emissão desses gases. Então, em centros urbanos, principalmente em centros industriais, você tem eliminação desses elementos para a atmosfera. Mas não necessariamente a chuva ela vai estar concentrada nesses pontos. Por quê? Porque esses elementos eles vão ser eliminados ali nos centros industriais e você vai ter a presença do vento por ali. Então, o vento vai levar isso para um outro ambiente. Então, nem sempre a chuva ácida ela vai ser produzida e vai ocorrer naquele mesmo local. Então, às vezes, não. Às vezes, você vai ter que, vamos pegar Centro Industrial, o SIC aqui, né, o Centro Industrial de Curitiba. Às vezes, você vai ter eliminação ali de alguns elementos da chuva ácida e o vento vai soprar ele lá para o interior. Vai chover, vai ter chuva ácida lá em Palmeira, por exemplo. Tá? Então, e o que acontece? A gente tem que monitorar essa chuva ácida. Né? Foi bem colocado aí que a chuva ácida, o que afeta? Afeta a vegetação, vai queimar a vegetação, né? Não é à toa que próximo de vulcões, por exemplo, você tem adaptação das plantas. Por quê? Porque os vulcões eles eliminam esses elementos e você tem ali, às vezes, uma névoa que acaba sendo mais ácida, ou às vezes uma chuva que é mais ácida. Então, por isso que próximo de vulcões, você tem ali uma vegetação com uma característica, uma folha mais coriácea, né? Algumas adaptações que protegem a planta naquele ambiente. Então, a chuva ácida vai causar a queima da vegetação, né? Vai causar a corrosão de monumentos, como foi colocado aí, né? Então, construções, monumentos, você vai ter a corrosão desse material ao longo do tempo. E a própria saúde humana. O que acontece? Essa chuva vai cair ali no rio e a gente vai consumir essa água. Então, esse consumo de água acidificada está relacionada a mal de Parkinson, Alzheimer, está relacionada, principalmente quando as crianças consomem essa água,
mais acidificada, há uma questão do sistema de intervenção ali no sistema nervoso central. Então, tem alguns impactos. Então, por isso a importância da gente monitorar a chuva ácida. A chuva ácida ela foi muito comentada na década de 90, mais ou menos. Né? Por isso que eu anotei aqui, vou até mudar aqui, pessoal. Vou até mudar esse apontador aqui, ó. Por isso que eu coloquei aqui isso daqui, ó. Uma questão de moda. Né? Então, na década de 90 era muito comentado sobre a chuva ácida. Hoje não é mais. Se você for aí ver nos jornais, se você for buscar os jornais e né, faz um levantamento lá, quantas reportagens nós tínhamos sobre a chuva ácida lá na década de 90 e quantas a gente tem hoje, vocês vão ver que reduziu muito. Né? Não se fala mais nisso. Por isso que eu coloquei que na época era moda se falar sobre a chuva ácida. Tinha muita reportagem, principalmente na Europa, sobre a chuva ácida. Aquelas questões de fotos, né, mostrando a vegetação queimada e tal. Aí depois, começo dos anos 2000 aí, se falou muito nessa questão da destruição da camada de ozônio. Mesma coisa. A camada de ozônio, o que acontece? A eliminação de CFCs, né? Principalmente era um gás utilizado nas geladeiras, que era eliminado, ele ia para a estratosfera e acabava, digamos, quebrando ali as moléculas de ozônio. Aí ficava O2 mais O, né, o ozônio é O3, ficava O2 mais O, esse O se juntava com outro O, né, e você tinha ali um impacto nessa camada de ozônio, que na realidade é uma subcamada. Né? A camada, o ozônio está dentro da estratosfera, e lá dentro dessa estratosfera você tem o ozônio, essa subcamada de ozônio, que é importante para absorver raios ultravioleta. E qual que é a importância de você reduzir, né, digamos, de 9% para 3%, se reduz em 1/3, né, esses raios ultravioleta que chegam até a Terra. O ultravioleta, vocês sabem, causa câncer de pele e aumenta a possibilidade de catarata, né, principalmente pessoas que têm olhos mais claros. Então, tem que ter essa proteção aí, tanto dos olhos, né, usando óculos Polaroid, por exemplo, né, e questão da proteção ali da pele com protetor. Mas a camada de ozônio, né, ou o buraco na camada de ozônio, ele continua lá. Então, às vezes ele aumenta, às vezes ele diminui, mas ele continua lá. E parou de se falar na camada de ozônio também. Então, dava para fazer a mesma pesquisa, né? Pegar lá nos anos 2000, quanto que se tinha de reportagem com a camada de ozônio e pegar hoje, para a gente poder comparar isso. Atualmente, né, ou digamos assim, nos anos lá, digamos 2010, começou a se falar na questão do aumento da temperatura da Terra. Né? Esse aumento da temperatura da Terra ele pode ser causado por aspectos astronômicos, naturais e antropogênicos. No começo se falou muito do aumento da temperatura da Terra. Hoje se fala mais, mudou um pouquinho o termo, se fala em mudança climática. Então, hoje, a nossa moda está aqui na mudança climática. Tá? E outro problema ambiental que nós temos é a inversão térmica. A inversão térmica, o que é? É você ter um aquecimento maior do solo, né? Quer dizer, um resfriamento maior do solo, fazendo com que você cesse as correntes de convecção. Então, quando você cessa a corrente de convecção, você vai ter ali uma camada, digamos, mais fria na parte mais baixa, uma camada quente na parte mais alta, você não tem a corrente de convecção e os gases, né, eles ficam
contidos ali nessa região mais baixa, complicando ou piorando a qualidade do ar, tá? Então, só para vocês verem que, embora nós tenhamos tido uma série de benefícios ou de avanços em termos tecnológicos, nós também trouxemos alguns problemas ao longo dessa história, certo? Querem completar alguma coisa? Alguma curiosidade aí? Tudo tranquilo? Sim? Aquele, estou escutando um sim aí? Sim. Então tá bom. Ó, tocando barco. Então, olha lá. Outros problemas que a gente tem ambientais. Desperdício de energia. E agora a gente começa a sentir um pouquinho disso. Né? Então, a ameaça do apagão. A gente já vem falando disso há um tempo aí. Então, o que acontece? A gente direcionou muito a nossa energia para as hidrelétricas, pouco ali para energia eólica, energia solar. A gente tem um consumo grande de energia e a gente está chegando num momento que o que está acontecendo? Você tem nos últimos anos aí pouca chuva, abaixo da média, um comprometimento das reservas de água, né, e uma ameaça de apagão. Paralelamente a isso, claro que quando o recurso ele é assim, o pessoal pensa que ele é infinito, você vai gastando, né? O pessoal achava que a energia era infinita, como achavam que a araucária aqui no Paraná não ia acabar nunca, né? O pessoal viajava do Paraná, que saía de Curitiba, ia praticamente até Foz do Iguaçu e só via aquelas copas de araucária, né? Então, e achavam que aquilo era infinito. Mesma coisa com a energia, achavam que era infinito e agora estão sentindo um pouquinho, né, dessa questão da necessidade de se utilizar com sabedoria o recurso. Então, por isso, essa questão de rodízio de água, essa questão de cuidado com a energia, né, tendo em vista aí essa possibilidade de apagão logo, logo. E, além disso, a gente tem aí a entrada um efeito ou influência da Laninha, né? A Laninha, o que acontece? É o resfriamento do Oceano Pacífico, e ele, na região sul do Brasil, ele causa uma precipitação menor do que a média histórica. Então, a gente vai ter aí, né, aparentemente, pelas previsões, outubro ainda vai estar dentro da média, mas novembro cai. E é um período que a gente já deveria ter mais chuva. Mau uso e poluição das águas é uma coisa que eu falo muito para o pessoal, que inclusive é algo estratégico para o engenheiro florestal, trabalhar com as águas. Hoje a gente trabalha muito com as águas, a gente sabe, trabalha aquela questão dos serviços ambientais, e um dos serviços ambientais que a floresta traz, a floresta tem, é a questão do fornecimento de água. Fornecimento de água para manutenção dos reservatórios de água, fornecimento de água para consumo, para os animais. Né? Tem um pensador que fala que a gente só sente o problema quando o poço seca. Né? Então, o poço está secando, né? Principalmente das águas aí. Então, a gente tem que trabalhar muito bem essa questão da água. Existe uma discussão, né, para vocês verem como tem relação. A água, como eu falo, ela é uma reguladora do clima. Então, se você tem um reservatório de água, digamos um lago, ao redor desse lago, o que vai acontecer? Você vai ter uma amplitude térmica menor, você vai ter uma umidade relativa maior. Você vai ter uma melhor qualidade ali naquele entorno. Se a gente for pensar do ponto de vista de, digamos, de
assim, qualidade daquele ambiente, né, da amplitude, da umidade relativa. Então, e quando você polui essa água, o que acontece? Você muda o balanço de energia dessa água. Então, comprometendo essa qualidade. Então, a gente tem que reverter isso daí. Tá? Então, eu vou só dar o pontapé inicial para depois vocês pesquisarem a respeito. Tá? Mas se quiserem, depois a gente fala mais a respeito disso. Outra questão, baixa qualidade da moradia. O que acontece quando eu tenho uma baixa qualidade da moradia? Você pode perguntar assim, qual que é a relação disso com o ambiente? Quando eu tenho uma baixa qualidade da moradia, eu tenho um impacto maior no ambiente. Tá? Então, se eu tenho, vamos pensar, uma casa que não tem qualidade mínima em termos de abastecimento de água, de esgoto, né? Você vai produzir muito mais impacto no ambiente. Então, a baixa qualidade da moradia ou a ocupação irregular de áreas, né, ou a inexistência de planejamento urbano vai fazer com que eu tenha maior impacto no ambiente. Né? Um exemplo rápido para vocês. Se eu tiver vários lotes, esses vários lotes, vamos pensar que não tem planejamento urbano. Eu vou fazer um desenho aqui para vocês. Olha que beleza, pessoal, desenhar com mouse. Olha lá. Eu tenho esse lote aqui. Se eu não tiver planejamento urbano, o que vai acontecer? Essa família ela vai se dividir. E vai fazer isso daqui. Vai dividir esse lote. Depois essas famílias vão se dividir, vão dividir esse lote. E cada uma vai construir uma casa aqui e vai impermeabilizar com calçada aqui. O que vai acontecer com a água da chuva que cai aqui? Ela vai para uma região mais baixa, que vai alagar. Então, uma coisinha básica. Tá? Então, notem que a falta de planejamento urbano, a falta de orientação, né, vai fazer com que você tenha um maior impacto no ambiente. Então, estou dando um exemplo para vocês. Né? Eu vou dar mais ali na sequência. Degradação dos solos. Tá? A degradação dos solos, se você não faz o manejo adequado do solo, por exemplo, plantio na palha, né, que reduz a erosão, você vai ter uma degradação dos solos. Né? Você vai ter uma erosão do solo, e essa erosão do solo vai levar à degradação do solo. É importante lembrar que a erosão é um processo geológico, é um processo natural. Ela ocorre sempre. Mas o homem, ele pode intensificar essa degradação. Né? Então é a mesma coisa aqui, ó. Vamos pegar uma região aqui, dar um exemplo bem prático para vocês. Ó. Mais um riozinho aqui, ó. Tá? Vou pegar a região ali de Ortigueira. Tá? Ortigueira, o que acontecia até um tempo atrás? Não sei como está hoje. Mas você tinha rios lá, chovia na cidade, acabava a água da cidade. Aí você vai pensar, pô, mas que contradição é essa? Chove na cidade e falta água. O que acontece? A margem dos rios não estava protegida. Choveu, o que vai acontecer aqui? Água superficial, né, vai carregar as partículas aqui para dentro da água. Lá na frente tem o ponto de captação de água da Sanepar. Só que quando essa água chega com muito material particulado, o que vai acontecer? A Sanepar ela não vai captar essa água, porque é muito caro tratar essa água. Então, ela cessa a captação de água e acaba faltando água na cidade. Quem que está faltando no final das contas aqui? Está faltando uma floresta aqui, né? Está faltando um engenheiro florestal aí. Tá? Certo até aqui, pessoal? Certo ou não? Certo. Tá bom. Então, vamos fazer o seguinte. Eu coloquei bastante coisa para vocês pensarem aqui. Agora, 9h34. Então, vamos dar nosso intervalinho de 15 minutos. Tá? Então, 9h50 a gente volta.
tá bom? Precisa levantarem um pouquinho, pensarem a respeito de tudo isso, e a gente volta para conversar mais um pouco, beleza? Beleza. Beleza. Então, tá bom. Até já, pessoal. Bom cafezinho aí para vocês. Obrigado.
Pessoal, voltando. Todos aí? Alô, câmbio. Todos aí? Oi, professor. Presente. Sim. Ó, vamos fazer uma chamada aqui, pessoal. Vai lá, Jean. Presente. Ah, beleza. Giovana. Eu tô aqui, professor. João. Tô aqui, professor. Marina. Eu? Pamela. Tô aqui. Ricardo. Aqui. Sara. Aqui, prof. Opa, então tá bom. Todos aí. Turma cheia, então, para a gente continuar. Eu até peguei o cafezinho aqui. Então, vamos lá, pessoal. Pensaram a respeito, então, dessa relação que a gente tem com o ambiente, né? Então, os pontos positivos e os pontos negativos. Então, eu vou dar alguns exemplos para vocês aí, né? Das andanças por aí. Então, vamos lá, contar algumas historinhas aí para vocês. Olha que bacana aí. Então, isso daqui, pessoal, foi considerado o maior desmatamento da Mata Atlântica no Brasil até hoje. Tá? Isso daí fica no Paraná, interior do Paraná. Alguém conhece Rio Bonito do Iguaçu? Não. Não, ninguém conhece Rio Bonito do Iguaçu? Então tá bom. Essa área aí, pessoal, pertencia à antiga Jacomete Marodim. Atualmente o nome dela é Araupel, é uma empresa florestal. O que que acontece? Na época, essa empresa aí, ela tinha essa área de remanescente de floresta umbrófila mista, mistura ali um pouco com estacional semidecidual. E ela foi, digamos, negociada com o INCRA para assentamento dos sem terra. O que acontece quando você pega uma pessoa? Então, hoje, só para vocês terem uma ideia, esse é o assentamento Ireno Alves. Acho que, se eu não me engano, era, na época, o maior assentamento da América Latina. Está com 930 famílias, mais ou menos. Então, quando você pega uma pessoa e você joga no meio de uma floresta, né, você tem aí, né, digamos, 10 hectares para você trabalhar. O que essa pessoa faz? A primeira coisa que a pessoa vai fazer é desmatar a área e vender madeira. É o que aconteceu lá. Num segundo momento, essa pessoa vai pegar e vai matar os animais que tem ali, para se alimentar. Não é isso? E daí vai começar a plantar, vai começar a fazer alguma coisa assim. Então, isso é um exemplo de falta de planejamento. E daí, pessoal, é uma coisa que eu defendo ali na engenharia florestal, que a gente precisa de mais gente que atue na questão política. Né? Então, porque técnica, se eu pedisse para vocês assim, tem alguém para fazer levantamento florístico, não sei o que, tem. Tem alguém para fazer exploração? Tem. Agora, quando você fala na questão política, né, a pessoa que entenda a questão técnica e brigue pela parte política, não tem, falta. Falta hoje gente nessa área. Então, aí você tem o seguinte, você tem uma falta de planejamento, que na época o pessoal teve, de colocar essas pessoas lá, muitas delas sem ter experiência no meio rural, né? E não ter acompanhamento, ou um acompanhamento ineficiente, técnico. Então, só para vocês terem uma ideia, o que mais estava, uma análise econômica que foi feita aqui, o que mais estava dando renda para eles era plantio de fumo, que tem consequências graves aí para a saúde, e aproveitamento de material lenhoso. A lenha que ficou aqui no meio do plantio, eles coletavam para fazer carvão. Né? Mas eles chegavam a plantar aqui soja na matraca, né? E colhiam na mão. Uma produtividade sem correção de solo, produtividade baixíssima. Né? E como você desmata toda essa área, você tem, claro, a contaminação dos corpos hídricos. Aí o que acontece? Num segundo momento, o INCRA, e daí que eu acabei tendo a oportunidade de trabalhar aí, o INCRA, ele contrata, ele fez um projeto pelo IICA,
que é uma coisa bacana para vocês darem uma olhada, aí anotem aí, IICA, né? Que é um Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura, que você acaba sendo um consultor internacional. Você é contratado, né, para você nesse caso, para você propor projetos sustentáveis, projetos ambientais. Quer dizer, a coisa estava indo assim, ó, estava indo assim. Aí você entra aqui nessa parte para você começar a melhorar esse ambiente, né? O fato é que não precisava descer tudo isso, né? Você podia ter desde o início planejado a coisa de forma mais correta. Para vocês terem uma ideia da gravidade da situação que a gente tinha aí, era o seguinte: você colocava uma caixa de abelha, por exemplo, para a produção de mel, as abelhas simplesmente iam embora, né? Porque não tinha água de qualidade, não tinha uma floresta, né, um remanescente florestal suficiente para você ter uma criação de abelha. O que acontecia aí, a recomendação desse pessoal aí para os consultores era o seguinte: uma delas, leve água para o assentamento, porque não tem água com uma boa qualidade no assentamento. Todos os corpos hídricos estão contaminados ou com coliformes fecais ou com produto químico. Tá? Outras recomendações eram o seguinte: você não podia entrar no assentamento final de semana, porque o pessoal lá bebia e podia ter problema. Você não podia sair do assentamento depois das 6 horas, podia dar problema. Então, assim, é um ambiente mais complicado de você trabalhar. Né? Para vocês terem uma ideia, na década de 90 eu fiz estágio na antiga Jacomete Marodim. E eu conhecia essa área quando ela tinha uma floresta. Então, vocês olhando aqui esse gerivá que tem aqui, ó, vocês podem observar ou ter uma noção do tamanho da floresta que se tinha aqui, aí que foi cortada. Na época tinha, inclusive a gente foi num lugar lá que tinha um barracão, onde tinha a criação de cateto, de queixada, né, e que foi tudo desmatado. Né? E daí eu perguntei, né, como curiosidade, eu perguntei para o pessoal assim, tá, mas por que você cortou tudo e só deixou o gerivá? E eles disseram o seguinte: não, porque primeiro que o gerivá não dá madeira, por isso que eles não cortaram. Segundo, que ele tem ali forragem, tem alimento que os porcos, né, que os animais gostam de comer. E segundo, porque eles achavam bonito. Terceiro, porque eles achavam bonito. Eles achavam bonita essa palmeira aí na paisagem. Tá? Então, para vocês terem um exemplo aí do que acontece por aí. Outro exemplo que a gente comentou de erosão é isso daí. Quando você não tem o cuidado com a erosão, isso é um outro local, né, um local que eu trabalhei também de margem de rodovia. Então, quando você não tem a manutenção adequada do solo, o que você acaba causando? Acaba causando isso daí. Né? Uma erosão bastante severa. Né? E que para você recuperar isso daqui é muito difícil. Então, o que a gente teve que fazer para recuperar essa área? A gente teve que primeiro nivelar ela, né? Como esse pedaço aqui estava sendo feito. Na sequência, o que a gente recomendou é que viesse aqui uma pá, fizesse uma cova de 1 metro por 1 metro por 1 metro, trouxesse solo de fora, para a gente fazer o plantio de algumas espécies aqui. E, além de você ter uma adubação de macro e micronutrientes. Então, notem o trabalho e o custo que teve para fazer isso daqui. Pessoal, se quiserem acrescentar, né, algum comentário a respeito, fiquem à vontade. Bom? Aqui um exemplo de nascente daquele assentamento que eu falei para vocês. Né? Ou o que sobrou de uma nascente. Tá? Então, infelizmente, o que a gente encontrava lá era isso. Né? As nascentes completamente desmatadas ao redor delas, né? Assoreada,
né, contaminada, tá? E a gente tendo que propor ali o que a gente ia fazer para retornar ou melhorar aquela qualidade ambiental. Quem conhece isso daí, pessoal? Eu. Eu conheço. É. Então tá bom. Por que eu coloquei esse exemplo aí para vocês? Por que eu coloquei essa casinha aí, né? O que se encontra às vezes, e isso eu gosto de falar para o pessoal, que é o seguinte. Deixa eu fazer um gráfico aqui para vocês. A linha do nosso conhecimento, ela é assim, ó. Você começa sabendo nada, começa a aprender, né? Aprender a escrever, aprender a falar, o conhecimento vai aumentando, né? Aí chega na universidade, aprende mais ainda, aí depois ele se estabiliza, né? Ou, não vou dizer que ele estabiliza, mas ele aumenta aos pouquinhos, tá? Então, digamos que hoje a linha do conhecimento de vocês, ou depois que vocês terminarem a universidade, a tua linha do conhecimento vai estar aqui, ó, tá? Então, em função do tempo, da idade, né? A tua idade está aqui embaixo, né? E o teu nível de conhecimento está aqui. Aí você vai para a área rural e vai trabalhar com pessoas que não tiveram essa oportunidade. Então, elas saíram daqui, elas saíram juntas com vocês. Mas elas não tiveram essa oportunidade, elas ficaram aqui. Às vezes, nem isso. Às vezes, elas estão aqui. Então, às vezes, a gente acaba trabalhando nesse nível aqui, quando, na realidade, a gente deveria baixar o nosso nível para eles entenderem. Exemplo aqui para vocês é o seguinte, é desse caso. Né? O que acontecia? Na paisagem, eu via isso daqui, ó. A casa do cara estava aqui. Olha que casinha bonitinha, pessoal. Essa é legal, essa. Né? Essa casinha, onde ele ia, era aqui, na meia encosta. Tá? Essa já saiu torta. Tá? E ele coletava água aqui de baixo. Coletava água daqui para abastecer a casa dele. Obviamente, né, que vocês já têm noção do que está acontecendo. O cara defeca aqui, né, essas fezes, elas contaminam o lençol freático, vem para cá, esses coliformes fecais, e ele toma essa água contaminada. Prova disso, prova dessa contaminação, o que era? A gente traçou um perfil das pessoas daquele local e a gente perguntava assim, qual que é a doença ou qual que é o problema de saúde mais comum aqui da população? Pessoas jovens, adultas e pessoas mais jovens, crianças e pessoas de idade tinham o mesmo problema. Diarreia. Diarreia causada por água contaminada. E aqui no meio, qual que era o principal problema? Dor de cabeça. Dor de cabeça causada pelo quê? Falta de equipamento de proteção individual na aplicação de produto químico. Então, para vocês verem que às vezes faltam informações básicas, né? E às vezes a gente tem que baixar, né? Né? Quando a gente vai trabalhar, vai dar uma palestra, a gente sempre pergunta assim, qual que é o público-alvo? Ah, são técnicos. Então você já sabe o nível que você vai trabalhar. Ah, o nível é de agricultor. É um outro nível. Né? O nível que você vai trabalhar são pesquisadores. É um outro nível. Então a gente tem que ter uma noção, uma sensibilidade em relação a isso. Daí eu vou contar para vocês uma outra historinha. Né? Que eu estava lá no interior de Ortigueira e contei uma história aqui de Curitiba que era o seguinte, na antiga Vila Pinto foi feito um trabalho ali pelo pessoal da PUC de planejamento familiar. E lá eles distribuíram anticoncepcionais.
Daí, depois de um tempo, foram fazer monitoramento disso e viram que a mulher estava grávida e tal. E daí foram tentar entender o que aconteceu. Ela, não, eu comecei a me sentir enjoada e eu dei para o meu marido tomar, mas o meu marido está tomando direitinho. Aí pegava lá a cartelinha de anticoncepcional, estava lá, ele tomando direitinho, segunda, terça, quarta. Então, quer dizer, essa pessoa ela não tinha noção de que era ela que tinha que tomar o anticoncepcional e não o marido. Aí eu contei essa historinha lá no interior de Ortigueira. Aí uma pessoa falou assim, mas aqui tem uma melhor. Aí o que aconteceu aqui? A fulaninha de tal, e daí falou o nome, ela não queria ter mais filho. Aí ela foi até o postinho e a enfermeira passou para ela para usar isso daqui e deu para ela a camisinha. Ela chegou em casa, abriu a cartelinha da camisinha, colocou a camisinha para ferver na água e tomou, né, como se fosse um chá. Então, para vocês verem que essa questão do conhecimento, às vezes a gente acha que as pessoas sabem e, na realidade, não, elas não sabem. A gente pensa que, e na realidade não é aquilo. Então, a eficiência, a efetividade de um programa, ele vai estar muito relacionado à sensibilidade daquele técnico, em perceber o perfil da população. Tá? Então, olha lá. E daí a gente volta para a questão da evolução humana. A evolução humana, como a gente falou, né, a relação do homem com a natureza, ela é muito antiga. E ela vem sendo modificada no decorrer do tempo. Condicionada, então, pela busca do que se chama de desenvolvimento. Então, se tem aquela noção de que, para que você tenha desenvolvimento, você tem que cortar uma área, né? Você tem que cortar as árvores, você tem que ocupar aquele ambiente. E essa relação do homem, então, com o ambiente, ela foi sendo modificada ao longo do tempo. Alguém já leu aquele livro Poema Imperfeito? Eu já li alguns anos atrás, prof. É? Então tá. Mais alguém? Então, nesse livro do Poema Imperfeito, que é uma publicação lá do Boticário, né, do Fernando Fernandes, ele conta um pouquinho dessa relação, né, principalmente uma relação mais pré-histórica ali e dos indígenas com relação ao ambiente. Ela vai na mesma linha desse livro mais recente chamado Homo Sapiens, e que trata mais ou menos do mesmo assunto. Então ele mostra o seguinte, que o homem, ele sempre causou impacto no ambiente. Então aquela questão de você ter o índio, aquela visão, digamos, perfeccionista de que o índio estava em equilíbrio com o ambiente, que o índio ele vivia em equilíbrio com a natureza, não é tão verdade. E esses livros eles mostram isso ao longo da história dos homens, do gênero Homo, né? Que na realidade só sobrou Homo sapiens, porque o próprio Homo sapiens acabou com as outras espécies do mesmo gênero. Então, por meio de combates, por meio de concorrência, você só teve digamos, a sobrevivência do Homo sapiens. Mas esses livros eles mostram o seguinte, que por onde o homem passou, coincidentemente, os grandes mamíferos sumiram. Eles foram extintos. Então, o homem chegou na Europa, os grandes mamíferos foram extintos. O homem chegou na Ásia, os grandes mamíferos foram extintos. Quando o homem chegou na Austrália, os grandes mamíferos foram extintos. Chegou nas Américas, os grandes mamíferos, coincidentemente, foram extintos. Mas sobraram na África. Sobraram na África porque eles
houve ali uma coevolução. Então, eles evoluíram juntos. Então, os animais, eles se acostumaram ao perigo que o homem representava, né? Nos outros locais, não. Os animais não evoluíram com o homem. Não sabiam o perigo que ele representava, né? Então, eu recomendo para vocês esses livros, né? O Poema Imperfeito, o Homo Sapiens, para vocês entenderem um pouco desse desenvolvimento, dessa relação do homem com o ambiente, para não assumir que essa relação é sempre perfeita, né? Ela até pode ser perfeita em alguns momentos, em alguns locais, né? Mas ela não é sempre e da forma como se apresenta, ou como se apresentou. Então, uma coisa para vocês pensarem. Eu vou ver se eu depois disponibilizo para vocês, na UFPR Virtual, alguns materiais complementares, né? Então, tem um videozinho que foi lançado há uns 2 anos, exatamente sobre esse livro do Poema Imperfeito, e que é muito bacana, né? Ele é um resuminho do que aconteceu. É legal para vocês verem e terem uma ideia, até a gente pode discutir daí na próxima semana. Então, olha lá. Ó. No princípio, então, a interferência do homem nos ecossistemas era mínima ou não existia. Mas era por uma questão muito mais de número e de falta ou inexistência de tecnologia do que qualquer outra coisa. Na sequência, a necessidade de maior rendimento na agricultura, na pastagem e a urbanização geraram uma série de impactos, né? Então, claro que se a gente for pensar hoje, a urbanização, e daí se fala pouco nisso, né? A urbanização gera impacto? Gera. Ela é uma das maiores causas da perda de biodiversidade, a urbanização. Porque se vocês forem pensar, imagina aqui, ó, opa, aqui está Curitiba. Eu já modifiquei todo esse ambiente aqui, ou praticamente todo esse ambiente. Além disso, eu preciso de uma área enorme aqui do entorno para abastecer Curitiba. Quanto de comida eu preciso? E quanto de lixo que eu vou produzir e que eu vou mandar, às vezes, para aterros sanitários fora de Curitiba, na região metropolitana de Curitiba? Quanto de esgoto eu produzo? Então, essa relação, é bacana vocês terem uma ideia, uma noção dessa relação do uso dos recursos naturais. Certo? Então, olha lá. Além disso, daí você entra com uma outra variável aqui, que é a questão econômica, a questão do capitalismo. Professor, Oi, desculpa interromper, mas o senhor está passando o slide ainda? tô, parou em algum momento aí? Parou para mim na casinha. Para mim também eu ia falar isso. Opa, então deixa eu... Espera aí, vamos sair aqui. Vou sair e vou entrar de novo, então. Eu achei que só o meu tava travado. Parou na casinha? Lá atrás? Isso. Então, espera aí. Vamos fazer o seguinte aqui. Deixa eu descartar aqui. Deixa eu colocar de novo. Deixa eu voltar. Passou? Não. Ainda não está compartilhando, na verdade. Não? Então, espera aí. Então, vamos recompartilhar, que eu acho que é mais fácil. Deixa eu fazer aqui. Vamos... Deixa eu voltar aqui com vocês. Vocês estão me vendo, pelo menos? Para mim, não está aparecendo. Não? Então, eu vou fechar aqui. Vou tentar novamente. Mas podem ir comentando alguma coisa enquanto isso, pessoal.
que vocês estão vendo agora aí? Está aparecendo alguma coisa? Não. Agora não tá compartilhando nada, você. Estou encerrando tudo aqui, estou voltando para o compartilhamento. Vou voltar com vocês. Vamos lá, janela, compartilhar. Voltou ou não? Para mim ainda não, professor. Não sei para os meus colegas. Não, ainda não voltou. Como se estivesse carregando, talvez, professor, mas não tá aparecendo ainda. Estranho, pessoal. Aqui para mim está como se tivesse compartilhando. Bom. Bom, eu vou comentar com vocês. Eu vou sair dessa apresentação aqui. Eu mandei ali no chat só o que tá aparecendo, professor. Tá aparecendo? Não. Eu mandei o que tá aparecendo para mim, pelo menos. Só para você ter ideia. Deixa eu ver aqui. Pra mim tá desse jeito também. Só fica foco. Ué, será que é a internet que tá ruim aqui? Mas estão me ouvindo bem? Sim, estamos ouvindo. Então eu vou só comentar rapidinho aí, até porque faltam 10 minutinhos para a gente fechar, né? Até para a gente não perder tempo. Então, daí depois, na próxima aula, eu passo esses slides aqui para vocês. Então, a ideia ali é mostrar para vocês, né, essa questão da relação com a natureza, e daí que entra essa variável da questão econômica ainda, né? Então, alguns autores colocam que essa questão do interesse econômico ele levou à alienação dos habitantes em relação à realidade do ambiente. Então, hoje, muita gente não tem noção de onde que as coisas vêm, né? E até o momento em que as coisas elas são assim abundantes, é fácil de você administrar. Mas a partir de um momento que a população aumenta e esses recursos eles são utilizados de uma forma mais intensa do que a capacidade de renovação do ecossistema, isso leva à necessidade de você começar a racionalizar esses recursos naturais. Então, o que você observa? Que hoje a gente tem... vamos pegar um exemplo aqui. Água em relação a leite. Quanto que está o custo da água? Quanto que está o custo do leite? Vai lá, pessoal. Vocês vão no mercado aí. Me contem como que está. Tá tudo caro, professor. Tá tudo caro, né? Caríssimo. Então, eu vou voltar aqui com vocês agora. Vocês estão me vendo aí ou não? Nada ainda. Né? Tá tudo caro. Mas notem que daí a gente precisa fazer, quando se faz uma análise, e é bacana isso, a gente faz dois tipos de análise. Uma análise assim mais histórica. Então, né, o pessoal fala assim que às vezes se fala que digamos assim, o mundo não evoluiu, né? O mundo continua muito agressivo, muita guerra, né? Muita matança. Depende, né? Vamos analisar assim, o que a gente evoluiu desde a Idade Média?
Aí você, opa, daí sim, a gente evoluiu bastante. Né? Então, a gente tem que analisar, a gente tem que ter o referencial, né, histórico em relação a isso. É que nem, por exemplo, você pegar, quem conhece o livro do Mackey, Geografia Física do Estado do Paraná? Um clássico. O pessoal conhece? Não conhecem, pessoal? Então anotem aí para vocês. Sim, prof. É Sim, ótimo, opa. inclusive, né? Viu? Opa. Então, Geografia Física do Estado do Paraná, né, é um livro bacana para vocês terem. Né? Então, quem não tem ainda, né, faça uma caçada nos sebos de Curitiba, né, ou nos sites aí de sebo, né, e tenham esse livro, que é um livro bacana. Ele foi reeditado pela editora da Universidade Estadual de Ponta Grossa, né, em 2007, acho, 2002, alguma coisa assim. Mas é legal ter o original, né? Tá? Prof, tem na feira da UFPR, eu comprei o meu lá, inclusive, dessa versão que você está falando. Ó, então, né? E a feira da UFPR agora vai ter a próxima semana, se eu não me engano, está próxima aí. Né? Então, dê uma olhadinha nisso daí. Né? Mas quem quiser caçar o livro, né, nos sebos aí, também é uma boa opção. Né? Então, um livro bacana que fala aqui do estado do Paraná. A questão que eu queria falar é assim, quando o Mack fez essas expedições pelo interior do Paraná, tem uma foto legal dele, que é ele do lado de um animal que foi abatido, como se fosse uma capivara, uma anta, alguma coisa assim. Né? Se você analisa com o olhar de hoje, o pessoal vai falar assim, nossa, eles mataram um animal para se alimentar. Mas se você for olhar, né, pelo olhar da época, o que acontecia? Se ele não fizesse dessa forma, ele não teria como fazer aquele levantamento. Né? E na época, se tinha muito essa questão da caça como uma coisa cultural. Então, o que eu quero que vocês pensem, né, também, além da questão do uso dos recursos, é a questão de como, né, quando que aquilo aconteceu. Para você ter um olhar, uma visão diferente. Então, uma visão de hoje, uma visão da época, uma visão da pessoa que fez aquilo, por que fez aquilo. Então, essa sensibilidade é bacana para a gente trabalhar. Certo? Dúvidas aí, pessoal? Tá tudo tranquilo? Tudo certo, professor. Certo? Tudo tranquilo. Então, tá bom. Então, vamos fazer o seguinte, pessoal. Eu tenho 5 minutos ainda, hein, pessoal? Então, vamos lá. Então, nesses 5 minutos finais, eu só queria falar que eu vou disponibilizar, então, para vocês, lá na UFPR Virtual, alguns materiais para vocês darem uma olhadinha, né, para vocês responderem, né, e para a gente ir fomentando esse debate, essa discussão. Caso alguém tenha material complementar para a gente discutir, pode disponibilizar ali no grupo da disciplina, né, ou trazer para a próxima aula aí que a gente vai abrindo o espaço para essas discussões. Certo? Para a próxima aula, o que eu gostaria que vocês fizessem? Procurassem uma notícia sobre unidade de conservação. Tá bom? Qualquer notícia? Qualquer notícia. Tá? Sobre unidade de conservação. A partir do momento que der um tempinho aqui, eu vou chamar vocês. Né? Então, eu vou pegar lá, pô, Jean, qual notícia que você trouxe sobre unidade de conservação? Aí o Jean vai falar um pouquinho sobre essa notícia, rapidinho, e a gente vai discutir, abrir né, essa discussão sobre aquele tema que ele trouxe. Marina, qual que você trouxe aí né, sobre unidade de conservação? Então, separem aí, dêem uma olhadinha, né, nos sites de informação sobre, né, qualquer notícia sobre unidade de conservação para a próxima aula. Tá bom? Tudo certo? Dúvidas? Sugestões? Não?
Não, professor, tudo certo. Então tá bom. Sextou então, pessoal? Sextou. Então, beleza. Obrigado, professor. Eu vou dar uma paradinha na gravação aqui, né? E disponibilizar daí para quem quiser rever alguma coisinha ali que a gente falou durante a aula, ela vai estar disponível lá. Tá bom? Certo.